por cento acima do valor que se alocou. O que eles colocam? Eles colocam títulos da dívida pública, que é teu, que é você. Então, eles estão ganhando em cima e o governo está chupando o dedo, como se diz na gíria, né? Tá entendendo? Não, mas com certeza vai... Vamos fazer o máximo para que chegue essa informação. Você entendeu? Sim, o mecanismo. Além de prejudicar o mercado financeiro, o governo, que também está dormindo num ponto, está deixando de arrecadar com isso. Então, eu digo a vocês com todas as letras, né? E se você procurar qualquer profissional, ele vai também, acredito eu, dizer isso. Você pergunta para ele, me diga uma coisa, se não tivesse locações, os preços seriam esses? Todos vão falar não. Os preços seriam outros. Por quê? Porque eles teriam uma formação natural, não forjada. Barsi, em relação à IRB, foi muito falado, né? Quando o senhor compra algo, todo mundo comenta no mercado e nós sabemos que tem muitos iniciantes que estão começando na Bolsa e de repente escutam IRB, Barsi, começam, né, a ter essa, sabe, a entrar com os dois pés na água. O que o senhor acha da IRB e vale a pena investir? Agora, vale a pena para o iniciante investir? Porque uma coisa é o Barsi, que colocou um pequeno, né, vamos dizer assim, uma porcentagem mínima do patrimônio. E outra coisa é o iniciante que muitas vezes, né, André, está começando e de repente coloca tudo ali na IRB. Bem, eu aprecio bastante empresas que desenvolvem atividades que você paga sem consumir. Por exemplo, energia elétrica. Você paga todo mês. Mas aí você fica 60 dias fora e não consome. Você chegou, a conta está lá. Então, você está pagando sem consumir. Seguro é a mesma coisa. Seguro, você faz um seguro e reza para que não haja o sinistro. Então, você está pagando por uma coisa que você não deseja que aconteça. Então, esse é o seguro e o resseguro. Então, eu tenho isso como um elemento. Ocorre que a IRB, ela foi alvo de uma administração desastrosa, fraudulenta. Então, eu costumo dizer o seguinte, quem são os dois principais acionistas da IRB? O Banco Bradesco e o Banco Itaú. Focou esses maus administradores, o Banco Bradesco e o Banco Itaú. Esses maus administradores, eles desenvolveram atividades que geraram lucros inexistentes. Quem se beneficiou desses lucros inexistentes? O Banco Itaú e o Banco Bradesco. Quem recebeu dividendos indevidos? O Banco Itaú e o Banco Bradesco. Então, eles é que têm que salvar a empresa. Por quê? Porque a empresa foi alvo dessa administração desastrosa e, ao longo do tempo, alguém foi e fez uma auditoria, tá certo? Descobriu um monte de coisa errada, republicou e refez todos os balanços e, a partir daquela providência de refazer os balanços, chegou numa conclusão que a empresa tinha um problema, tá certo? Um problema que era um problema de... Falando em bancos, o senhor acha que com essa vinda dos bancos digitais, muitas pessoas falam que os bancões morreram, né? Bradesco e tal. O que você pensa sobre? Eu acho que eles estão adormecidos, tá entendendo? Porque os bancos digitais, eles vão ter uma ascensão forte, mas o problema do banco é que o brasileiro não tem grana, tá entendendo? Essa que é a verdade, né? O banco precisa ter o quê? O banco precisa ter o cidadão que deposita o dinheiro lá. Então, os bancos digitais, eles estão oferecendo tantos benefícios, né? Que o cara não precisa de dinheiro. Então, eles estão crescendo à luz do quê? À luz de novas parcerias, mas de parcerias de pessoas que não têm recursos, né? Barsi, agora uma pergunta que muitos me fizeram. Você deu uma declaração falando o seguinte, fundos imobiliários são um conto do vigário. Oh, e é? Eu queria que o senhor comentasse mais sobre essa sua declaração. Olha, o fundo imobiliário, a exemplo de todos os fundos,
eles não geram um bom resultado para o cidadão. Os fundos imobiliários, eles estão lastreados em quê? Na locação de lajes, corporativas ou não. O nosso... Fala pessoal, passando para convidar vocês aí a estar se inscrevendo no canal e deixando um like aí, para você estar participando do crescimento do canal e desse projeto aí. Se inscreve aí no canal se você não inscreveu até agora, deixa o like, ajuda a compartilhar o vídeo aí para mais pessoas estar tendo mais conhecimento de investimentos para não ficar dependendo de governo aí a vida toda, beleza? Até a próxima. Nosso país ele tem uma indecisão muito forte com relação aos agentes econômicos. Então, de repente, a economia sofre um problema qualquer e as locações elas passam a diminuir ou então até a inexistir. E imóveis, Barsi, o senhor investe em imóveis físicos como forma de investimento? Não. Como oportunidade, sim, mas como investimento, não. Você Agora, compra um imóvel para comprar... Agora, por vias indiretas, eu também tenho imóveis, né? Você nem faz ideia quantos. Por exemplo, você sabia que a Klabin tem inúmeras fazendas? E uma delas tem 62 quilômetros de comprimento por 57 de largura? Não sabia. Então, é imóvel. Via ações você tem imóveis, né? Então, só que é um imóvel que se presta para quê? Se presta para servir, para fazer um florestamento e um reflorestamento, que ele é o quê? Ele tem uma rotatividade extraordinária. Então, indiretamente, eu invisto em algum imóvel, mas não diretamente. Entendi. Está entendendo? Agora, imóvel, ele é bom dentro da questão oportunidade. Não, mas eu acho que existem outras oportunidades melhores. Barsi, Não digo que o cara tenha que vender, absolutamente não, né? Tá certo. agora uma pergunta que todo mundo quer saber, inclusive eu. Quais são as suas 5 maiores posições hoje na sua carteira? São essas que eu falei. É a Klabin, tá certo? A Unipar, que mais? A Taesa, a TRPL, CEMIG. Essas são, é uma configuração, assim, mais ou menos equânime, né? Um negócio que vai... Todas elas me dão um dividendo. Essa questão de diversificação. Eu estou aqui lembrando de ter lido algo que o senhor comentou sobre essa questão de tomar muito cuidado, né? De diversificar muito, de ter muitas ações. O que o senhor acha saudável ter na carteira? Por exemplo, eu acho que 15 ações, ou enfim, ou depende muito se a pessoa estuda as ações. Veja bem, as empresas, no caso. Em 1971, quando eu resolvi criar uma carteira de renda mensal, tá certo? Eu pensei da seguinte forma: se eu quero ter uma carteira de renda mensal, eu tenho que ter uma remuneração mensal. É isso? Se porventura eu comprar ações de uma empresa que paga dividendo uma vez por ano, eu tenho que ter ações de 12 empresas que pagam uma vez por ano, porque são 12 salários, né? Até tem um 13º, então 13. Se eu comprar ações de empresas que pagam um dividendo semestral, eu tenho que ter a metade, né? E esse, o princípio é esse. Então, essa foi a diretriz básica que nos levou a ter uma quantidade reduzida de ações, porque não há necessidade de você ter tudo. O importante é você ter os melhores, tá entendendo? Aqueles que têm o compromisso com o acionista de remunerá-lo. Porque, na realidade, eu penso assim, na realidade, nenhum empresário pensa em remunerar bem o acionista. Todo empresário ele pensa em se remunerar bem. E você acaba junto no mesmo barco, sendo bem remunerado também. Barsi, falando sobre IPO, você costuma investir em alguma empresa? Porque produzia um sentimento de Brasil e não de Tietê, porque eles estão investindo em outras matrizes energéticas, não é isso? E também fizeram o seguinte, existia a Unity, e eles fizeram o quê? Eles fizeram um grupamento
que hoje a ação ela representa cinco ações. Está entendendo? Legal. Então, são formas de... Formas de... Desculpa, perdão. Não, são formas de você administrar, né? E hoje, então, quem compra uma ação da S Brasil compra o equivalente ao passado de uma unit que valia 5. Tá certo? Barsi, comentando sobre o setor elétrico, quais são as 3 ações que o senhor mais gosta? Todas. Eu gosto de todas. Que o senhor tem de mais todas, posição? Eu gosto de todas aquelas que geram e transmitem. Aquelas que distribuem, não. Tá entendendo? E se ela faz os 3? Gera, transmite, por exemplo, a Copel. Ela gera, Mas eu não transmite... tenho Copel. Ah, sim. Aí o senhor já não faz o seu estilo, né? A gente tem tem mais direcionado para aquelas que geram e transmitem. Por quê? Porque o custo de geração e o investimento em geração, como o investimento em transmissão, é muito menor do que o investimento em distribuição. Distribuição, a empresa tem 70 mil clientes, né? E na transmissão tem 1 ou 2. Então, o custo é sempre menor, o custo de operação, consequentemente, o resultado é sempre mais significativo. Quais são as 3 ações que o senhor mais tem na sua carteira do setor elétrico? Dentre essas todas, que o senhor mais... Eu tenho uma que também eu comprei a 40, 50 centavos, né? Que é a CEMIG, tá entendendo? Que é uma empresa que sempre deu dividendo, distribuiu dividendo. Eu tenho ações da TRPL, eu tenho ações da Taesa, tá entendendo? Agora eu estou comprando ações de uma empresa chamada Auren. A Auren é uma empresa que é nova e ela está se constituindo com a fusão da CESP mais a estrutura Votorantim. Então é uma empresa ainda que está num estado embrionário, mas com certeza ela vai evoluir bastante. Tá certo. Agora, Barsi, algumas elétricas, elas têm o dedo do governo, no caso, né? Todas têm o dedo do governo. Todas, né? Todas. A Eletrobras, ela é sócia de todas. A Eletrobras é uma holding, tá entendendo? Entendi. É isso aí. Então, isso não te incomoda, né? Nesse caso... Não me incomoda porque a Eletrobras, ela é gerida por uma empresa, por uma governança. E as outras, cada uma, são geridas por estruturas diferentes. Legal. Agora, uma outra pergunta. Quais os melhores setores da Bolsa para você, Barsi? Para quem está nos assistindo, focar mais ali para investir. Os melhores setores para você investir são aqueles sem o qual uma economia não funciona.